E esse é o primeiro evento dessa gestão, embora ele vem se sucedendo desde a gestão anterior, da qual nós participamos, e é uma das nossas bandeiras, a defesa da lei do ato médico. Nós convidamos professores renomados para discutirem casos que causaram, tiveram, melhor dizendo, uma repercussão devido às complicações de procedimentos que foram realizados por não médicos. Nós sempre dizemos que cada um tem que se ater à sua atividade, tem que ser de acordo com a sua formação e sua matriz de competência curricular. Assim como o médico não vai ultrapassar barreiras e passar a fazer procedimentos os quais eles não foram habilitados e formados para isso, nós dizemos também dos outros profissionais que assim atuam. O grande problema que nós temos visto é que isso tem causado um problema à sociedade, até porque não basta você ter a habilidade manual de fazer. O médico, em sua formação, ele sabe indicar, fazer e conduzir. Acontecem eventos adversos, claro, todo o procedimento pode, isso está contemplado, mas você tem que saber conduzir e corrigir as suas complicações. Então, o que nós temos visto são algumas catástrofes que, exatamente por conta desse problema, não basta só fazer. Nem questionamos as complicações. As complicações, algumas são contempladas nos procedimentos, isso são dados de literatura. O problema é como você as reconhece e conduz para corrigi-las. Hoje, nós vamos falar de 2 casos que, como eu já disse, causaram até uma certa comoção e sempre, infelizmente, na maioria das vezes, relacionado à área de dermatologia, cirurgia plástica, enfim, voltados para procedimentos que visam a estética, tá? Também procedimentos vasculares são vítimas, vamos dizer, as pessoas acabam sendo vítimas de complicações por pessoas que não são habilitadas, que se aventuram a fazê-los. Então, sem mais me alongar, eu já considero aberto o evento, que será presidido pelo nosso conselheiro, Dr. Kataoka, e passo a ele a palavra. Obrigado e um bom evento a todos. O caso que nós vamos apresentar é justamente o caso da esposa da Anastácia, a Roberta, que ela foi fazer um procedimento de endolaser. Depois eu vou explicar o que é esse endolaser para quem não conhece, né? Esse procedimento estético. Pode passar o próximo. Bom, ela perdeu a vida durante esse procedimento endolaser, uma clínica de estética, na verdade uma clínica de biomédica, feito o procedimento por 2 biomédicas, uma que fez anestesia e a outra que realizou esse procedimento. Pode passar. E a Roberta, ela tinha 44 anos quando procurou para fazer esse procedimento. Pode passar o caso. Bom, a primeira hipótese diagnóstica, e depois o Dr. Edson vai comentar, intoxicação anestésica, né, até pelo que aconteceu, né, segundo os relatos, ela começou a passar mal durante o procedimento, mas antes disso tinha feito a infiltração anestésica, e a profissional ela não soube identificar nesse primeiro momento o que estava acontecendo, né, e a clínica ela não possuía uma infraestrutura para fazer o mínimo do suporte para essa paciente. Pode passar?
Só para vocês entenderem o que como que é feito isso, pode passar os vídeos, por gentileza? Esses todos são vídeos de cursos que são dados para biomédicos, para estetas, para farmacêuticos, para enfermeiros, né? Isso daí são cenas de cursos, tá? Que eles dão, fazendo infiltração anestésica, tá? Pode passar o próximo. E utilizando a fibra do endolaser. Na verdade, o endolaser nada mais, nada menos que é o laser que nós, cirurgiões plásticos e vasculares, utilizamos para fazer retração de pele, né? Esse laser é um laser 980 nanômetros de onda, tá? Que fornece um calor. Só para vocês terem ideia, a gente utiliza a câmera térmica para fora e quando chega nos 39 graus na pele, né, na parte externa, a gente para, porque isso daí causa queimadura, até mesmo quando nós temos um treinamento, né? É colocada uma fibra, e essa fibra é colocada às cegas, né? Na maioria dos casos, não são pedidos exames pré-operatórios, não sabe se esse paciente tem uma hérnia ou tem uma fragilidade de parede abdominal, né? E vai colocando a fibra. Perfurações podem acontecer, né? Pode passar o próximo, por gentileza. Não sei se vocês notam, mas a técnica de asepsia e antisepsia praticamente não ocorre, né? Ele coloca o jaleco, encosta em tudo quanto é lugar e vai passando a fibra do endolaser, tá? Nós temos relatos, e depois nós vamos passar, casos de perfuração de globo ocular, infecções por conta desse tipo de procedimento. Pode passar, por gentileza, tá? E, obviamente, esses profissionais, eles devem ser responsabilizados tanto civil, criminal e eticamente, né? E a clínica também, porque a grande maioria dessas clínicas não tem o mínimo de suporte, o mínimo de infraestrutura para realizar esse tipo de procedimento. Pode passar? Bom, isso que a gente está fazendo aqui é exatamente uma educação sobre os riscos e cuidados desses procedimentos estéticos feitos por profissionais, como muito bem o Ângelo falou, profissionais que não têm o treinamento mínimo adequado. Por quê? Realizar um procedimento, se você ensinar qualquer um, ele vai saber realizar. Agora, a indicação, saber se teve uma complicação, detectar a complicação e principalmente tratar essa complicação, isso tem que estar na matriz de competência desse profissional. E por isso da importância da gente resgatar matrizes de competências de todos os profissionais. E é justamente essa luta que nós estamos tendo, juntamente com o Poder Judiciário, de que tudo isso que os conselhos colocam, esses conselhos de classe, acabam sendo infralegais. As resoluções são infralegais. Por quê? Elas não respeitam matrizes de competência. E é isso que nós estamos lutando, e principalmente nesses eventos que estamos fazendo, é para alertar a população, alertar o poder público e principalmente todos os profissionais que estão fazendo. Pode passar, por favor? Obviamente, isso vem de uma necessidade de melhor fiscalização, tá? E busca de informações confiáveis. Pode passar, que eu quero passar os vídeos, só para vocês terem ideia, tá? Isso foi autorizado pelo Estética de Risco, tá? Rapaz foi fazer essa técnica de endolaser, né? Vejam como é feito, porque assim, só assim que vai ter ideia. Muita gente não tem ideia do que é isso, tá? As técnicas que estão sendo utilizadas, as táticas que estão sendo utilizadas são as mesmas que nós, cirurgiões plásticos, né, com formação em cirurgia geral de 2 a 3 anos, mais 3 anos de cirurgia plástica e fora os 6 anos de medicina, a gente faz. E mesmo assim, faz com medo, porque não é brincadeira. Olha só o que é feito com jaleco encostando em tudo, né, a fibra completamente às cegas, não sabe se esse rapaz tem uma hérnia, uma fragilidade da parede abdominal, e vai colocando, né? E vai colocando esse laser aí, tá? Já pode continuar com esse vídeo que ele logo depois no pós-operatório, com um blood stop ali, né? Sem curativo, sem absolutamente nada, começou o quadro de infecção, né? Isso daí parece que em 48 horas já estava com esse quadro infeccioso, fez um abscesso local. E aí teve que procurar quem? Procurar o pronto-socorro, procurar o médico para tratar. Por quê? Mais uma vez, como muito bem o Ângelo falou, não sabe diagnosticar a complicação e tampouco tratar essa complicação. Foi postergado esse tratamento dele, né? Porque o profissional deve ter falado, não, normal, pode acontecer um inchaço, né, Érico? Esse inchaço é normalzinho.
E isso foi aumentando, até que chegou no ponto de ir para o pronto-socorro. No pronto-socorro foi feita uma drenagem, um debridamento cirúrgico, e algo que era para ser estético puramente, né, uma melhora de um corpo que já era um corpo bom, evoluiu com uma sequela gravíssima, um dano estético gravíssimo, e ele teve sorte de não ter tido um dano funcional mais grave. Tá? Pode passar o outro vídeo, por gentileza, só para exemplificar também que os profissionais estão fazendo na face endolaser, Dr. Rolf. Nós sabemos, o fornecimento de calor em face, nós temos nervo facial, né? A gente tem um monte de estrutura nobre na nossa face. E o pessoal está fazendo na face, pálpebra, tá? Endolaser em pálpebra, tá? Para mim isso daqui é algo assim inimaginável, tá? Por gentileza, passa o próximo vídeo do endolaser no olho, só para ter uma ideia do que é isso, tá? Perfuração ocular por conta da fibra do endolaser, tá? Então, não tem problema, sem problema, depois a gente fala. Então, esse o caso para a gente exemplificar o que está acontecendo, tá? São casos gravíssimos, casos que muitas vezes as pessoas pagam o preço com a vida, tá? Se puder, o Anastácio está ok? Como é que está? Ele está ouvindo? A conexão dele está baixa lá. Não quer entrar por telefone e ele faz o relato por telefone? Agiliza, por favor, tá? Então, doutora Juliana, por gentileza. Então, vamos começar a discussão e depois entra o Anastácio. O que vocês acham? Pode ser? Ali, então, por gentileza, vamos começar essa discussão. Eu gostaria que vocês colocassem a experiência de todos. O Dr. Rolf tem uma experiência muito grande. O que o senhor acha? O que o senhor está vendo desse tipo de caso? O que o senhor está vendo, recebendo também? O senhor que está no hospital-escola, né? O que o senhor está recebendo de tudo isso? Bom dia a todos. Estamos aqui com o presidente do CRM, Dr. Ângelo, os colegas presentes a essa conferência estadual do ato médico. O que se tem visto, na realidade, é assim, um número crescente de atitudes médicas realizadas de uma forma inadequada, indicações inadequadas e realização de procedimentos por profissionais não habilitados a executar aquele procedimento médico. Eu vou exemplificar alguns casos, o que está acontecendo na nossa prática diária. No Hospital Escola, que é onde eu milito também, que é o Hospital das Clínicas, nós temos recebido complicações de toda espécie. O que se tem visto? O indivíduo realiza um procedimento em qualquer clínica ou qualquer médico não habilitado, ele sofre alguma complicação aguda e ele adentra o pronto-socorro para que a gente resolva o problema. O que se tem visto assim realizou o procedimento, deu complicação, vai procurar o Hospital das Clínicas. E aquilo lá virou um cemitério de complicações, porque a quantidade de complicações que adentra o pronto-socorro é inimaginável. Alguns casos que se consegue, pelo menos, tirar o indivíduo da fase aguda de uma sepse, por exemplo, e outros casos que nós temos tido de óbito, até dentro do pronto-socorro. Na clínica privada, o que se verifica nos grandes hospitais de São Paulo, indo ao UTI, casos de necrose de mama, necrose de parede abdominal, problemas de cegueira, né, complicações de perfuração, lesão da córnea, e o que a gente está vendo é assim, assustador. Então eu acho que a gente tem que tomar realmente providências, porque as coisas estão entrando num rumo não adequado. Recentemente eu recebi uma paciente em clínica privada, em que a paciente realizou uma blefaroplastia por uma ginecologista. Um caso de retração cicatricial violenta e que não se conseguiria, pelos métodos habituais, a resolver o problema. Então, assim, eu não sei como é que o caso acabou sendo conduzido, mas naquela parte, na consulta inicial, não havia condições de se consertar ou reparar o dano que foi causado por essa cirurgia. Então, isso está ficando cada vez mais frequente. Na nossa área de atuação, a cirurgia plástica, está ocorrendo uma invasão
não só das outras especialidades médicas, mas também invasão por pessoas não habilitadas, como é o caso em questão. Quer dizer, biomédicos adentrando na nossa área, dentistas adentrando nossa área e que não tem a formação, não tem a competência para realizar esse tipo de procedimento. Então, nós temos que tomar realmente medidas, não só a nível do CRE, mas medidas judiciais. O Ministério Público tem que se alertar do que está acontecendo. Eu acho que tem que acionar o Ministério Público, fazer uma reunião com o Ministério Público, para que haja uma fiscalização maior dessas ditas clínicas de estética. Isso está sendo muito divulgado a nível de mídia social, que a gente verifica que a mídia social, ela cria uma ilusão nas pessoas e as pessoas acabam adentrando. Outro caso muito recente de um médico de Alagoas, um indivíduo que tinha 160, 120 mil seguidores, com 32 casos desastrosos. Quer dizer, ele está sendo processado, cassaram provisoriamente o CRM dele e que causou dano em 32 pessoas. Então a gente verifica que isso aí é uma coisa que está se tornando rotineira. Eu acho muito importante a gente discutir esse assunto. Quanto ao endolaser em particular, ele é um ato médico. Como tal, é um ato cirúrgico. Como ele é um ato cirúrgico, ele implica na área da anestesiologia, como é que é realizado o procedimento, e na área cirúrgica, com todos os cuidados, de assepsia, colocação de campos estéreis, equipe cirúrgica treinada, e a gente vê que uma clínica de biomédicos executando um procedimento que eles não têm a mínima capacidade de executar. Então, se verifica esses procedimentos são muito frequentes. Né? A gente verifica isso aí. Eu acho que tem que ser responsabilizado, sim, a clínica onde que é realizado, porque existe uma corresponsabilidade daquele que oferece o local para ser executado esse procedimento, e o local também tem uma responsabilidade de verificar se o indivíduo que está sendo submetido a um procedimento, se quem executa tem a capacidade ou não. Então, eu acho que por aí a gente pode começar a nossa discussão para que a gente possa verificar isso aí. Perfeito, Dr. Rolf. Gostaria que o Dr. Edson colocasse, o Dr. Edson Meda, nosso conselheiro, presidente da Sociedade de Bioética de São Paulo, conselheiro aqui do CREMESP e médico anestesiologista. Eu gostaria que colocasse um pouco, Dr. Edson, sobre os efeitos dos anestésicos locais que estão sendo utilizados indiscriminadamente. Estamos vendo todas as complicações, às vezes até alguns óbitos, né? O que o senhor tem a falar sobre isso, sobre matriz de competência, formação de não médicos em anestesiologia? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho. Bom dia a todos. Cumprimento todos os componentes da mesa, aos colegas que estão nos acompanhando aí pela rede social. Primeiramente, eu acho de extremamente importância essa conferência para que a gente possa realmente determinar a matriz de atuação dos colegas médicos e também das profissionais que invadem o ato médico. Com relação propriamente à questão anestésica, o que a gente, primeiramente, como médico, preconiza é que a gente conheça e traga a informação para os pacientes através do termo de consentimento do que vai ser feito, relacionado ao ato cirúrgico e, propriamente, o que eu estou falando dentro do ato anestésico. Então, a gente tem que ter essa interação anterior com o paciente, que na nossa especialidade a gente tem a avaliação pré-anestésica para saber prioritariamente quais as patologias que eventualmente esse paciente pode estar sendo que ele tem, não é? Assim como alguns tipos de substâncias ou medicamentos que ele toma anteriormente ao ato que vai ser submetido sob anestesia. Bom,
a nossa especialidade, ela é regulamentada, né, por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi atualizada agora em 2017, em que preconiza a primeira coisa sobre o que foi dito já pelo professor Wolff, que seria a infraestrutura do local, não é? O anestesiologista, ele precisa ter uma estrutura que acolha, né, as eventuais intercorrências que possam acontecer. Né? Então, por exemplo, dentro da questão propriamente dita da utilização de anestésico local, o profissional ele tem que saber na condução, primeiramente, toda a farmacodinâmica, né, da droga, para que a gente possa entender o que está acontecendo com o paciente. O paciente pode dizer para você, eventualmente, no começo, olha, eu estou com zumbido no ouvido. Isso já é um sinal de intoxicação por anestésico local. Então, ele tem que saber fazer o tratamento dessas questões aí afeitas, né? E para isso a gente precisa ter a infraestrutura necessária, porque, propriamente dita, dentro dessas clínicas, geralmente a gente não tem o mínimo necessário, que seria uma rede de gases medicinais, não é? Toda a infraestrutura para atender uma eventual parada cardiorrespiratória, né? Que é muito importante. A gente tem, dentro dessa intercorrência de uma parada cardiorrespiratória, a gente tem o tempo de atendimento para que a recuperação possa ser plena, não é? Sem muita, vamos dizer, sem uma sequela que possa caracterizar, até no caso que foi um desfecho muito ruim, que foi o óbito. Então, nessa primeira fala, a gente tem que reconhecer a questão das medicações que a gente está usando, tem que ter a estrutura para que a gente possa atender as eventuais intercorrências, né? E acompanhar todo o paciente durante toda o ato cirúrgico e também na ocasião da sua alta, né? Uma alta segura, que o paciente possa ir embora para casa e não tenha nenhuma intercorrência. Então, nessa primeira fala, Obrigado. Bom, obrigado, doutor Edson. E fora isso, o uso indiscriminado de anestésicos também inalatórios, né, que estão fazendo nas clínicas, seja por dentistas, seja por biomédicos, estetas, farmacêuticos, estão utilizando indiscriminadamente o óxido nitroso, eles, como se não fosse nada, né, o gás do riso, né, tudo colocar, você fica só um cheirinho. Não existe só um cheirinho, né, doutor Edson? Então isso é muito complicado. Queria saber, doutor Walter, o que está acontecendo no Rio de Janeiro também, doutor Walter? O que o senhor está vendo desses casos? O que o CREMERGE também está atuando? Porque, como muito bem falou o doutor Wolff, que a gente tem que ir para o Ministério Público e tal, e isso está sendo muito bem feito aqui, a PJA está agindo, a gente conseguiu, depois vai publicar aí, agora que fazia o Bumbum dos Sonhos, ela não pode publicar, não pode dar curso, e sob multa diária, pena de multa diária, é aquela coisa. Esse povo, se a gente não fizer ou cadeia ou pesar no bolso, é complicado. E é justamente isso, são as ações que a gente tá conseguindo fazer. Aí eu gostaria de saber, doutor Walter, como é que está no Rio de Janeiro, o que os senhores estão vendo, porque a gente sabe que, assim como São Paulo, o mercado de estética, né, o mercado de procedimentos é muito grande. Como está essa invasão lá, doutor Walter? Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, presidente Ângelo, pelo convite. Cataoca já é um antigo companheiro lá na minha outra gestão, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, enfaticamente já lutava contra essa invasão. Estar aqui em São Paulo é um prazer enorme. Quero confessar que eu sou paulista, eu sou aqui de Mogi das Cruzes, nascido em Mogi das Cruzes, mas depois fui ao Rio e por lá fiquei. Então eu estou muito à vontade, e vir a São Paulo para discutir ato médico, um conselho que é modelo nessa atuação, é muito importante, porque a gente acha que briga isolada a gente vai continuar
com aquela sensação de que a gente enxuga gelo em muitos momentos. Descobre-se um caso, aquele caso é apurado, é preso, enfim. Mas a gente precisaria, e o Ângelo já manifestou essa vontade, da gente pensar numa coisa maior. Lá no Rio não é diferente, né? E essas épocas de verão, enfim, o lado estético aflora com mais proeminência, e os casos, consequentemente, também, né? A gente tem as mesmas parcerias com a Delegacia do Consumidor, Defensoria Pública, Ministério Público. Quando acionado, atuam, né? A Justiça, às vezes, patina um pouco entre o que é briga por mercado, imaginando que a gente pura e simplesmente tivesse apenas preocupado com isso, e na verdade a nossa preocupação não é nada a ver com isso, é a saúde da população. Nós, como normatizadores da prática médica, somos, antes de mais nada, defensores da sociedade. Então, quando a gente toma uma atitude dessa, a gente não está contra a pessoa e não está contra a profissão, a gente está defendendo a sociedade. A gente vai continuar fazendo essa mesma luta o tempo todo, mas a gente precisa ter esse entendimento também da justiça de que isso é maior do que apenas essa aparente briga. E aí os exemplos são múltiplos, né, em várias áreas, enfim. Eu sou ginecologista, na minha área hoje, enfim, eu não faço obstetrícia, mas quem faz tem todo tipo de profissional atuando num parto, né? E raramente o obstetra. Então começa pela doula, começa pela amiga, pela enfermeira obstétrica, e às vezes em casa, sem médico. E aí quando você faz, nós fizemos agora uma resolução, a justiça derrubou, que dizer que fazer parto em casa é um direito que a paciente tem de escolher onde ela quer ter o seu filho. Lá no Rio, a resolução foi derrubada. A gente tentando mostrar que é arriscado, que é perigoso, que corre risco, mãe e bebês. Então fica realmente a gente... Mas a briga vai existir, a gente não vai desistir, porque é isso, a nossa obrigação é para com a sociedade e com os médicos. Obrigado. Obrigado, doutor Walter. Mais uma vez, pode contar, eu estou falando em nome do doutor Ângelo aqui, mas conosco também essa parceria importantíssima, né? Doutora Juliana, senhora atuante, grande atuante na área de dermatologia, o que a senhora tem a falar sobre a invasão do ato médico por outros profissionais e o que está recebendo de complicações dentro da dermatologia? Tá ligado. Dá para ouvir? Aí. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui de volta. Eu sou Juliana, sou dermatologista. Fui conselheira aqui na gestão passada. E para mim é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, na dermatologia a gente tem visto uma invasão imensa, né? Por pessoas não médicas. Eu particularmente, tenho recebido muito mais agora do que antes até, então esse número tem aumentado, eu tenho ficado até impressionada, assim, pelo menos toda semana eu recebo uma complicação. É uma pessoa que fez ultraformer com uma biomédica, preenchimento de olheiras, toda hora eu tô diluindo, removendo o preenchedor da região da olheira, tatuagem, muita gente. Essa semana eu estava fazendo uma pesquisa ali na internet sobre remoção de tatuagem, né? E eu fiquei abismada com como os aparelhos, porque assim, remover tatuagem é uma coisa, é um laser que a gente usa uma energia altíssima, assim, é altíssima, é uma potência muito grande, e se você não tomar cuidado ali, você pode sim causar muitos danos. Você pode ali causar uma ferida, você pode causar bolhas, você pode causar cicatrizes hipertróficas, queloides, você pode causar muita coisa, porque você lida ali com uma energia altíssima, né, do laser. É um laser muito potente. Teoricamente, esse laser deveria ficar na mão do médico, né? Que sabe lidar ali com as complicações, teoricamente resolver. Só que eu fui
fazer uma pesquisa na internet, que aí eu fiquei pasma, assim, porque a maior parte ali da informação vem de casas de tatuagem que removem tatuagem. Eu fiquei assim, meu Deus, que isso? Porque daí a pessoa procura ali e ela pensa que quem remove a tatuagem é o próprio tatuador, né? E o médico, assim, nem aparece ali no Google, ali nas primeiras páginas. É impressionante como essa área, assim, tá bem invadida, assim, e eu fui dar uma olhada, assim, no YouTube, e eles têm as máquinas que a gente tem. Eu falei, como que essa máquina vai parar na mão desse cara que é não médico? Isso que eu fiquei achando, assim, eu fiquei inconformada com isso, sabe? Porque umas máquinas que, teoricamente, só deveriam estar, nem a gente médico, né, delega esse tipo de máquina para outros profissionais ou para outra. Eu faço essa máquina, eu faço sozinha, eu mesma, porque eu acho essa máquina muito potente. Eu não acho que seja prudente você delegar isso para uma pessoa, ou você, porque é muito agressivo, sabe? E só que não sei, essa máquina vai parar, não sei como, na mão dessas pessoas, e eles estão aí fazendo. E parece que, na realidade, quem remove tatuagem não é o médico, é o tatuador. E eu tenho recebido muitas complicações. Pessoas com um monte de cicatriz hipertrófica, depois que tentou remover a tatuagem não sei aonde, com manchas, né? Tudo feio, cicatriz, é complicado. Então, é isso que eu tenho visto na minha prática, assim. Não tem uma semana que eu não recebo uma complicação. E aí, a gente tem que ficar ali, se desdobrando ali para resolver o pepino, né? É dureza. E eu acho, assim, não é uma questão, a gente lutar aqui pelo ato médico, não é uma questão de proteger o nosso mercado, ou de ficar tentando financeiramente, mas é uma questão que o doutor falou de proteger a sociedade, né? As pessoas estão morrendo, estão acontecendo muitos casos graves, né? E cada vez mais. Então, a gente precisa ter atos como esse aqui, são importantíssimos, assim, para a gente tentar avançar e defender aí a sociedade e o ato médico. Parece que nossas especialidades estão não fazendo o primário, né? Nós estamos corrigindo complicações, tratando complicações, exato, né? Isso que você muito bem falou. E cabe um pouco, por isso que esse tipo de evento é extremamente importante para educar também a população. Até foi aventada a hipótese desse evento ser fechado, né? E eu acho que não. Esse evento tem que ser aberto para todos, inclusive para a população, para outros profissionais verem por quê. O que está acontecendo é algo extremamente grave. É um problema, sim, de saúde pública, que nós já podemos elencar como problema de saúde pública, sim, tá? E para isso, eu gostaria que o Dr. Érico falasse um pouquinho, porque fresco, tá? Notícia fresquíssima, que foi de anteontem, né? Através do deputado Alex Manente, ele aprovou o projeto de lei da notificação compulsória dos eventos adversos em procedimentos estéticos. Isso é uma luta muito grande, é uma luta bem antiga, na verdade. Eu sei que o Dr. Érico, juntamente conosco aí, né, do CREMESP, está encabeçando isso. Porque somente com números, com algo palpável, é que a gente pode exigir do nosso poder público algo. Se a gente fala, a doutora Juliana vem aqui e fala, eu tive um caso, o doutor Rolf fala mais meia dúzia, eu falo mais meia dúzia, o Edson, o Rodrigo, isso são casos isolados. Quando a gente tem uma notificação compulsória, nós temos números de problemas reais, de casos reais como esse que a gente apresentou da fotógrafa da Roberta, que não deve mais acontecer. E é a partir daí, nós temos esses números que a gente pode exigir algo. Porque se a gente ficar, eu tenho, o outro tem, isso daqui se perde. Infelizmente, um óbito se perde. Então, doutor Érico, por gentileza, fala um pouquinho do que é isso, o que foi esse avanço juntamente com o deputado. Comenta um pouquinho pra gente isso daí.
Obrigado ao CREMESP, em nome do Dr. Ângelo, Dr. Cataoca, e a todos os colegas da mesa, e a você que nos assiste pelo YouTube aí do CREMESP. Esse é o grande problema, é não saber os casos que acontecem e que a mídia não divulga. Hoje, nossa fonte é a mídia. Não adianta você tentar entrar em contato com o hospital, ou com o médico, ou com o profissional que realizou o procedimento, que ele não vai te dar nenhuma informação, né? Ele não vai produzir provas contra si próprio, né? Então, eu acho que o Dr. Rolf, o Dr. Umeda, a doutora Juliana pegaram a parte técnica do problema. O Dr. Ventura falou do Ministério Público, o CREMESP tem batalhado com isso, trouxe desembargador, promotores, a gestão passada, essa gestão continuará com toda certeza. Mas pegando um pouco desse caso da Roberta, né, as informações, quando a gente começa a investigar, e nossa fonte é a imprensa, então nós temos lá, como o doutor Alexandre falou, uma biomédica fez o endolaser, uma biomédica anestesiou. Soube-se depois que não era biomédica, era esteticista que anestesiou. Então, assim, muda o contexto a toda hora que você entra numa notícia. E as notícias se repetem, né? Então, e daquele caso, daquele rapaz que fez que é do site, da página Estética de Risco, da Priscila Guiar, uma jornalista, que hoje facilitou a nossa vida, porque ela traz os casos. Ele ficou 7 dias internado, né? Tomando lá a antibioterapia. Então, o caso da Roberta é um caso assim, que exemplifica a necessidade da notificação compulsória. Ela entrou na clínica, então nós temos todos os dados no começo, né? Isso aconteceu em 9 de outubro, e aí nós temos a imprensa em cima, relatando todos os dados. Ela entrou na clínica 10h57, saiu de ambulância 12h20, foi 1h23 após a chegada, mas todas são especulações, né? São notícias de leigos e que pegam aqui e ali. É esse o trabalho do jornalista. E aí vem, ela não começou o procedimento, a esteticista anestesiou e não começou, então ela morreu por causa da anestesia, porque nem começou. Aí na fala da biomédica, ela fala que quando se sentiu mal, ela parou, sentiu um calafrio, e aí ela parou o procedimento imediatamente, cobriu ela, aqueceu, e depois ela falou, não pode ir que eu estou bem. E aí a hora que ela continuou o procedimento, ou seja, ela começou, se ela continuou, ela começou. Então depois que ela continuou o procedimento, o paciente convulsionou, já devia ter sentido o zumbido, o gosto metálico, tudo, e não soube identificar. E aí evoluiu para o óbito. Em relação ao projeto de lei 9602, vem de 2018, e dia 22 agora, recente, né, como você falou, bem recente, foi aprovado na CCJ. Esse projeto, ele prevê a notificação compulsória no território nacional dos eventos adversos em procedimentos estéticos. Esse foi o texto original do projeto. Isso foi feito em audiência pública, o representante foi com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica da época, a docente do Centro de Pesquisa Cochrane, conselheira do Distrito Federal do Conselho Federal de Medicina, e eu que apresentei o problema e a ideia de notificação pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E foi aprovado por unanimidade, foi para a Comissão de Constituição e Justiça e Família, a Comissão de Saúde, né? E foi uma médica, deputada médica, e lá também foi aprovado por unanimidade. E depois foi ver a questão da constitucionalidade, da juridicidade da questão. E aí o deputado Alex Manente foi o relator, e o que nos surpreendeu, é um projeto assim, mais ou menos, não tem muito como contestar, eu acho que é interesse de todos, né, a saúde, mas um deputado bloqueou muito esse projeto durante mais de um mês.
né? Esse deputado, ele pediu vista, ele tirou da pauta. Na última sessão, quando foi aprovado, ele pediu vista de novo, o presidente da casa não concedeu a retirada dele, porque já tinha pedido vista, e foi aprovado na CCJ com voto contrário desse deputado, né? Então, até depois, se eu tiver uma chance, eu trouxe até algumas falas do que foi falado pelo Dr. Ventura, que assim, da reserva de mercado, ele cita que o mercado da estética não pode ser abalado com notificação de intercorrências pequenas, que infelizmente acontece todo dia, né? Que são naturais, né? Essas consequências. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo nos Anais Brasileiros de Dermatologia, onde eu defini que as notificações deveriam ser naqueles casos que tiverem assistência médica ambulatorial ou hospitalar. Eu acho que assim, e ele fala muito em caso grave, mas é muito subjetivo o caso grave, né? E ele fala muito em morte, mas assim, casos que necessitem de assistência médica, eu acho que tem que ser notificado. E assim está nos Anais Brasileiros de Dermatologia como conceito então o deputado Alex Manenti, ele fala que deve corrigir mesmo no correr desse processo, que agora vai para o Senado, e aí vão corrigir essas pequenas coisas, mas não impedir esse processo, esse projeto de andar, né? Então, depois a gente pode comentar mais algumas coisas sobre o projeto, mas em linhas gerais é isso que trata. Bom, Érico, obrigado e parabéns mais uma vez, que isso daí vai ser, de fato, é o que a gente vai ter de palpável para a gente poder lutar, brigar, todos nós, né, dos CRMs todos, poder, pelo menos a gente tem algo para brigar, tá? E eu gostaria de saber do Rodrigo que, além de ser cirurgião plástico, tá, como eu, na justiça também e no IML, se o Rodrigo tem recebido casos de complicações e se já viu alguma coisa no IML acerca de casos de complicações de procedimentos estéticos feitos por não médicos. Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço aqui ao Dr. Ângelo pela participação, na pessoa de quem saúdo todos os participantes aqui da mesa e quem está nos assistindo no YouTube. Sim, a resposta é sim. A gente recebe no IML, principalmente em casos de lesão corporal, em que fica alguma sequela, muitas vezes estética, algumas vezes funcional, e a gente recebe também óbito, né? Então, alguns casos, isso é uma questão importante, alguns casos são atestados pelo próprio médico do hospital para evitar que seja feita uma autópsia ou numa suposta causa de óbito ali que é questionável, discutível. Então isso traz uma dificuldade grande em relacionar o evento médico, o procedimento médico que estava sendo realizado, ou até pelo profissional não médico, com o óbito, com a complicação, com o procedimento realizado e com a inabilidade daquele profissional em realizar o procedimento, em reconhecer a complicação e em evitar a sequela, né, ou o óbito. Vamos dizer assim, essa invasão, essa atuação de outros profissionais na área médica, ela é muito antiga, né? Eu me lembro lá, em 1980, 1990, a gente já via algumas situações em que a cobertura de crânio-maxilo ou de bucomaxilo do pronto atendimento dos hospitais era feita por bucomaxilo, por um dentista com especialização em bucomaxilo. E ele tratava tudo, tratava fratura de órbita, fratura de crânio frontal, situações que extrapolavam o que a gente tinha, né, de conceito de que o dentista ia ficar restrito à base do crânio até o osso hioide. Esse era o conceito que a gente tinha. Ele ia trabalhar no sistema estomatognático nessa região e visando a saúde bucal daquela pessoa. Então a gente foi recebendo essa atuação e naquela época a gente atuou pouco, né, como profissionais médicos em indicar a inadequação disso. Isso veio evoluindo muito, principalmente na área estética, né, mas não é restrito a isso.
Hoje a gente vê uma equipe de enfermagem passando um catéter de longa permanência de punção periférica que vai lá no coração, uma PIC, né? E isso veio em muitos hospitais, isso acontece hoje em dia. Está dentro do ambiente hospitalar, para o hospital talvez seja menos custoso do que ter uma equipe médica de cirurgião vascular que faça isso, mas eventualmente tem seus riscos e complicações. Na área da cirurgia plástica especificamente, a gente sofre há muito tempo com isso, né? Com procedimentos menos invasivos, mas que interessam principalmente a região da face, mas mais recentemente em eventos de lipoaspiração, de aplicação de laser, para mudanças do contorno corporal, e que é uma área muito peculiar, né? A gente tratar da vaidade humana é uma questão que envaidece o próprio profissional, né? Além de trazer o recurso financeiro da pessoa que está investindo ali. Isso traz né, atração para os profissionais, inclusive não médicos, de atuarem nessa área. As redes sociais eu acho que são um fator de complicação nesse cenário todo, né? A gente tem uma forma de comunicação totalmente diferente do que acho que todos nós aqui tínhamos como hábito, né, da comunicação pessoal, do contato pessoal, dos encontros. As gerações mais recentes têm a mídia social como meio de comunicação principal, né? E essa mistura toda faz com que esses profissionais tenham ali uma forma de acesso, de divulgação e de trazer à população a confiança de que aquele procedimento vai dar certo, que ele é ótimo, que não tem complicações e que tem um custo baixo, até menor do que poder pagar para um médico. Isso eu acho que também vem da nossa cultura. A população brasileira confia no profissional de saúde. Ele entende que aquele profissional ele tem capacitação técnica, está vendendo um serviço e ele se submete àquilo. Isso é cultural e tem seus reflexos, né? O profissional de saúde que executa um procedimento, ele tem a obrigação de ser capacitado e de saber tratar as complicações, saber identificar as complicações, e ele é a parte mais robusta daquela relação com o paciente, né? Nosso próprio meio jurídico entende dessa forma, julga dessa forma. O profissional tinha a obrigação de informar, de esclarecer, de tratar, de evitar sequela, evitar o óbito. As pessoas que veem na rede social uma forma de divulgar se aproveitam disso, né? Dessa desigualdade de conhecimento, de domínio técnico entre o profissional e a população. Então, aquela história de que aquele profissional que não tem a formação adequada, que divulga seu serviço e faz um endolaser numa situação inadequada, ele tem um paciente que procura, então, o problema dos dois. Não é assim. Aquele paciente ele é frágil, ele vai porque ele desconhece, né? Então, não dá para a gente entender essa relação como duas pessoas que deveriam, né, que tinham afinidade, se encontraram e não é problema do conselho, não é problema da sociedade. Não, acho que sim, acho que a gente tem diferenças de relação aí e culturais que indicam que é responsabilidade nossa, sim, procurar soluções e caminhos. Pelo que a gente vê nos últimos anos, o conselho os conselhos, né, têm batalhado para que estabelecer o que é do médico, o que não pode ser invadido por outro profissional. Os caminhos são difíceis, porque muitas vezes o conselho de outra entidade de classe valida que o profissional faça aquilo, né? Isso a gente tem visto de forma cada vez mais frequente, é visível, né? Os conselhos querem prestigiar os próprios profissionais, então não dá para a gente esperar que os próprios conselhos de classe estabeleçam isso de forma razoável, né? A gente tem visto uma progressão cada vez mais invasiva, cada vez mais complexa de procedimentos que precisam de conhecimento de áreas de domínio da saúde como um todo, para que não só a execução, mas a identificação e o tratamento das complicações seja possível por aquele mesmo profissional. Então, a legislação talvez seja, né, mobilizar
a legislação, modificar a legislação, talvez seja um caminho mais resolutivo nesse sentido. Achei ótimo, o doutor Érico falou sobre a notificação compulsória, eu acho que o caminho é por aí mesmo. Eu acho que não dá para a gente ficar exigindo dos conselhos uma razoabilidade, né, conselhos de outras profissões, uma razoabilidade no que, qual o limite do que eles querem fazer, porque a gente só vê uma progressão disso daí. Obrigado. Só mais uma coisa para apimentar mesmo, tá? Quando a gente tem algo que não pode fazer e ocorre um óbito, você acha que isso se enquadraria também num dolo eventual? No caso de um óbito, de um profissional, porque tudo isso que a gente está falando de resoluções são todas infralegais. Elas não respeitam matriz de competência que é lei, né? Então tudo isso é infralegal, inclusive nas decisões, na última decisão que nós tivemos, que o CREMESP impetrou, ganhou, o juiz fala exatamente isso, salvo engano, o TRF Terceira Região, ele fala, todas as resoluções são infralegais. Nós temos que respeitar uma lei maior. E está fora da matriz de competência. Ocorreu um óbito, não seria um dolo eventual? Você que circula por aí, você acha que poderia ser encaixado como um dolo eventual nisso? Acho que vai depender muito da peculiaridade do caso, da especificidade do que aquele profissional resolveu fazer de procedimento e aumentar o risco e que tenha causado óbito. Acho que vai ser muito específico. Acho que pode acontecer esse tipo de argumentação jurídica para acusação. É interessante que muita coisa que a gente vê nos currículos do Ministério da Educação e Cultura, das profissões, ele não é taxativo, ele é muito subjetivo, amplo e inespecífico. Na maioria das profissões não médicas, tem parágrafo falando sobre a necessidade de promoção da saúde de maneira interdisciplinar, multidisciplinar, integrada, mas não fala para o profissional, você pode ir até aqui. É impressionante, não tem lá no currículo de odontologia, ele não fala, olha, você não pode mexer no fígado do paciente. Não tem isso taxativamente. A gente entende que um dentista não vai mexer no fígado, né? Mas há alguns anos atrás a gente entendia que ele não ia fazer um procedimento embelezador na face. Não só na face, como no glúteo, em abdômen, é o que a gente está recebendo. E é muito complexo, né? Porque a gente querer colocar termos genéricos para, de forma ampla, definir o que é do médico e não é do médico, ou pode ser do não médico. Se a gente pensar na barreira epitelial dérmica, né? O tegumento, eu não sei se é adequado. Se a gente falar, olha, tudo que passar o tegumento é do médico. Pô, como que um dentista vai fazer um tratamento de canal? Como é que uma enfermeira vai puncionar um acesso venoso? Então, os conceitos estanques, assim, genéricos, eles são facilmente rebatidos, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que eu entendo que saber tratar uma complicação de um procedimento não necessariamente é um fator decisor. Porque se eu tiver lá uma lipoaspiração e por acaso eu perfurar lá a artéria renal da paciente, eu sei o caminho que o cirurgião vascular vai fazer para fazer uma rafia vascular e revascularizar o rim. Mas eu não sei fazer. Eu não tenho competência para isso. Eu sou médico. Então, para eu fazer uma lipo, eu preciso saber fazer uma rafia vascular renal, no caso de uma perfuração? Acho que não é por aí. Acho que talvez o caminho seja em reconhecimento. Olha, eu conheço a técnica, eu sei os riscos relacionados, inclusive os riscos raros, né? E a partir do momento que eu reconheço, eu desencadeio uma série de ações para viabilizar o tratamento daquela complicação. Mas acho que são questões que merecem amplas discussões para também não, vamos dizer assim, não cercear o próprio tratamento que o médico vai disponibilizar para os pacientes, né? Porque numa dessas a gente faz isso, né? Se a gente for ver na vigilância sanitária, o entendimento de um consultório, ambulatório 1, em que pequenos procedimentos são autorizados, ali não especifica que você precisa ter todo um armamentário para você lidar com uma parada cardiorrespiratória. Por quê? Porque se entende que o procedimento ambulatorial é de menor risco. Então, se a gente estabelecer algumas coisas, olha, tem que ter referência em pronto atendimento, tem que ter carrinho de parada, tem que ter droga para reversão.
vai inviabilizar, inclusive, para os médicos. Então, eu acho que a gente tem que, lógico, com bom senso, ponderar em relação a como nós fazemos a medicina também, né? Então, acho que é uma forma da gente melhorar a forma de assistência feita pelos médicos, mas também não adianta a gente só mirar em outros profissionais, a gente tem que entender como a gente faz a medicina atualmente no Brasil. Tá bom, obrigado. Pois não? Oi? Sim, o Anastácio está na linha. Eu gostaria que o Anastácio colocasse aí o posicionamento dele, o que aconteceu no caso. Tá. Oi, Anastácio, bom dia. Bom dia, doutor Cataoca. Tudo jóia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E a gente gostaria que você contasse um pouquinho do que aconteceu, como é que foi o caso, como que sua esposa procurou. Conta um pouquinho do que hoje. Então, a minha esposa, né, ela sempre foi uma pessoa muito vaidosa, ela era influencer digital aqui da cidade, né, então ela sempre estava se arrumando, se cuidando da aparência, né, e era saudável, não tinha problema de saúde, praticava esportes, crossfit, então, né, eu acredito que ela ficou sabendo do procedimento no próprio dia 9, né? Porque ela não tinha até então me comunicado que ia fazer esse procedimento. Ela, na segunda-feira de manhã, estava em casa trabalhando, né? E ela acordou e foi lá falar comigo, falou, hoje eu vou fazer um endolaser, né? Assim, numa simplicidade, né? Para mim, eu também não conhecia esse procedimento. E eu, tá, tudo bem. Achei que fosse uma coisa bem simples mesmo, nada invasivo. E ela pegou e foi fazer o procedimento, e quando foi meio-dia, a responsável, né, pelo procedimento me ligou perguntando se ela tinha alergia à anestesia. Eu falei, não. Ela tinha feito cirurgias anteriores, né, ela fez bariátrica em 2018, depois abdominoplastia 2019, então, para mim, não tinha problema com anestesia. E aí ela perguntou, falou assim, então você pode descer aqui no hospital, que ela estava deu uma reação. Né? E quando eu desci no hospital, ela já estava em procedimento de reanimação, durou 27 minutos. Né? Depois que ela foi reanimada, os médicos falaram comigo, falando da gravidade, né? Ela poderia ter um quadro assim, se voltasse, ia ter uma sequela muito grande, ou mesmo vir a óbito. Né? Então, ali acabou para mim, né? E foi de segunda até sexta-feira, a semana, foi um pesadelo, né? Acompanhar ela dias no hospital, né, na UTI, e eu não sei, eu acho que foi isso mesmo, acho que foi a questão da anestesia, porque eu não sei a quantidade, se foi erro de aplicação, essas coisas assim eu não sei. E aí o que a gente espera hoje é justiça, né? A gente aguarda e seja feita justiça para que isso realmente não aconteça com outras pessoas, né? É um local que não tinha alvará de funcionamento, um local que não tinha preparo para primeiros socorros, né? E também o local era 2 quarteirões do hospital, né? Talvez ali não tenham os equipamentos para prestar os primeiros socorros na clínica, pegar um carro, colocar no primeiro sinal que ela deu, que não estava bem, colocar no carro 2 quarteirões ali, já estava no hospital. Então são essas questões aí que a gente fica questionando, né? Por que não fez? Por que não tinha o treinamento para os primeiros socorros? Então essas coisas. Então é isso, a gente só espera justiça mesmo, para que não aconteça isso com outras famílias, né? Porque o que a gente está passando, eu ainda não acredito, ainda está na minha cabeça que eu vou ver minha esposa, é uma situação bem difícil.
Bom, Anastácio, obrigado. Nós aqui do CREMESP, a gente sensibiliza por essa história e pode ter certeza que esse evento é justamente para que não aconteçam casos como esse, tá? E como eu falei ontem para você, seu depoimento é de grande valia, porque traz um caso real, algo que aconteceu, né? E que justamente não se repita, tá? Então, muito, muito obrigado mesmo. Eu sei que sábado, com todas essas complicações suas, mas você se dispôs a conversar conosco, falar com o pessoal que está assistindo, várias pessoas no YouTube, que é justamente para que não aconteçam casos mais assim, e pode ter certeza do que tiver no nosso alcance, a gente vai fazer e já está fazendo, tá? Obrigado, viu, Anastácio? Eu gostaria que o Dr. Ângelo comentasse um pouco do que são as ações que hoje, principalmente, o jurídico está fazendo e o CREMESP está fazendo, Dr. Ângelo. Bem, depois de tudo que foi falado, o que a gente pode falar? É exatamente isso. Por que acontece? Porque tem público. Por que isso continua a acontecer e cada vez mais esse mercado floresce? Porque tem público. E exatamente isso, exatamente esse o objetivo, que nem o Walter bem falou. Nós alertamos a sociedade na gestão anterior, a nossa campanha mostrando os efeitos até de uma forma até um tanto quanto chocante. É exatamente isso, é para tentar fazer com que a sociedade se conscientize. O que a gente vê é que é um problema que é lógico que a gênese de tudo isso, aliás, o objetivo, melhor dizendo, é financeiro, é um mercado que tem um lobby fortíssimo, o Érico, são muitos interesses envolvidos. Eles não vão querer, você vê, né, Juliana, não querem tirar melanoma, nem baso, em Lobato, não querem fazer safené radical, isso não fazem. Então, porque isso não dá dinheiro. Então, esse é o grande problema. E as inúmeras alegações quando se faz, mas os médicos é reserva de mercado, é isso, não é reserva nenhuma. Até o professor Rolf bem colocou, não é só não médico, profissional médico, médico não habilitado também não deve fazer, não deve se aventurar. Embora a lei permita que o médico possa fazer tudo, bem, só que ele assume os riscos. Então, a lei permite, mas óbvio que ninguém deve fazer, porque será uma imprudência, imperícia, enfim. Então, nós também, e quando isso ocorre, o não médico, a nossa visão também é severa, não é, Walter? Agora, quando se tratam de profissionais que não estão sob a égide dos conselhos, é que nem o professor Rolf falou, nós temos aqui praticamente uma linha direta aqui ao longo desses últimos anos com o Ministério Público, com o Judiciário, várias ações, porque é o caminho. O conselho, o seu guarda-chuva alcança só quem é registrado, quem é médico. E quem não é médico é Justiça, Ministério Público. Então, o que acontece? É isso, esse é a grande questão, que nem foi muito bem colocado pelo Rodrigo. Realmente, é claro que nós temos complicações, e nem sempre algumas complicações nós temos que, para operar, você tem que saber corrigir tudo. Mas o grande, o que se foi falado é exatamente isso. Você tem que reconhecer a complicação, conduzir, inclusive, com a solicitação de outros profissionais habilitados a tratar, que nem eu faço
proctologia, cirurgia geral, operar uma vesícula, muitos cirurgiões operam. Agora, tratar uma lesão complexa de vias biliares, são poucos. Ele é obrigado a, pelo menos, reconhecer que tem uma lesão e saber encaminhar o tratamento. Isso tem que saber, senão... e, por fim, vendo o esposo da paciente, essa reportagem, eu acabei vendo até a alegação do advogado. E ele fala de uma maneira, ela está, do advogado da pessoa que fez o processo, ela está habilitada, devidamente habilitada. E eles acreditam nisso. E algumas vezes a justiça até acaba entrando. Mas por que ela está habilitada? Quem habilitou? Habilitou, porque fez um curso de estética, não sei o quê. Existe esse curso? Alguém autorizou esse curso? Autorizou. E o conselho, essas resoluções, em tese, a habilitam, com aspas, vamos dizer assim. Então, por isso que o dolo é complicado, porque ela vai falar, mas o meu conselho me permite. Então, aí você não consegue dizer e imputar uma atitude, uma ação dolosa. Por quê? Porque o meu conselho me permite, eu fiz um curso, eu estou habilitado. Mas essa habilitação, aos olhos da justiça, às vezes até é possível. Então, essas resoluções, como já foi dito, infralegais, elas, em tese, com grande parênteses, habilitam e a coisa se perpetua enquanto isso acontece. E cria uma confusão jurídica, embora todos sabem que nenhuma resolução, nenhuma determinação infralegal se sobrepõe a uma lei, mas cria um imbróglio, vamos dizer assim, jurídico, e a coisa vai correndo. Esse é o grande problema. Então, esse é o X da questão. É a mesma coisa amanhã. É tão absurdo que, de repente, o Conselho, o CFM, o CREMES, nós vamos fazer uma resolução que o médico está habilitado a procedimentos endodônticos, fazer canal. Vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Aí o que vai acontecer? Ele vai sair daqui para ir para o dentista, para ele corrigir as coisas que a gente acabou fazendo erroneamente. Mas o meu conselho me permite. Sim, mas não adianta. E o resultado disso? Então, é basicamente isso, Cataoca. Então, a gente vai continuar. Essa é uma gestão nova, mas ela traz também essa luta da outra gestão, a qual muitos que estão nessa gestão participaram, e nós vamos continuar. Obrigado. E só para puxar um pouquinho do que foi falado até pelo Anastácio, ela procurou o procedimento pelo TikTok. O que você acha da banalização das redes sociais e dos procedimentos ditos estéticos e essa busca desenfreada por esses procedimentos por profissionais aí não habilitados? O que o Conselho está fazendo contra, obviamente, contra esses profissionais não, mas contra essa banalização em redes sociais, doutor Ângelo? O problema, as redes sociais, nós não vamos lutar contra a rede social. Eu acho que ela tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Eu acho que a informação tem que correr, vamos dizer assim. Mas a rede social, ela acaba muitas vezes enganando, né, a sociedade. Então, eu até dei risada que você ouve. Você não precisa ser bom, você precisa, tecnicamente, você precisa ser bom em rede social.
para ganhar dinheiro. Então, você precisa saber fazer o marketing. Então, você vê coisas aberrantes, de mau gosto, principalmente médicos, às vezes não são antiéticas, mas é cara vestido de super-homem, outra vestida de Barbie, outra fazendo comparação enfim, de donuts com não sei o quê. Então, são coisas, muitas vezes, que extrapolam o bom senso e a razoabilidade. Agora, quando ele é médico, a gente tem os nossos mecanismos. Agora, quando não é médico que faz, o tal negócio, aí quando é algo muito deletério. Nós temos principalmente esses procedimentos que prometem e, vamos dizer assim, invadem, é um nome, mas a área de atuação médica, nós temos encaminhado ao Ministério Público. Então, essa última vitória que nós tivemos, né, depois, isso se você quiser comentar, de uma biomédica que o juiz de fato reconheceu. Então, o grande carro-chefe era a rede social, porque hoje a rede social está substituindo até a mídia televisiva. Hoje você consegue ter muito mais. Então, você vê pessoas com 2 milhões de seguidores e você não consegue, num programa de TV, ter isso. Entendeu? Muitas vezes nos dias de hoje. Então, realmente é um problema sério, mas nós temos que atuar, continuar. E isso só com alerta e a própria sociedade. Então, como é que isso vai diminuir? Claro, com as ações políticas, ações de todos os conselhos, ações das sociedades de especialidade, mas qual é o principal? É a conscientização da sociedade. Aí sim, por quê? É aquela lei de oferta e procura, lei de mercado capitalista, como em tudo, tem procura, vai ter gente que vai querer fazer, é isso. Exatamente, e aqui, nossa, tá tendo muito acesso no YouTube, várias perguntas aí, a gente agradece o pessoal e se tiver pergunta até para o próximo bloco também, vão andando aqui que a gente vai respondendo, vai fazendo esse bate-papo é muito interessante. E aí tem uma pergunta aqui da Juraci Oliveira para você, Ju. Ultrassom microfocado, tá? Dermato, né, executa, mas outros profissionais que nem fisioterapeuta, biomédico, etc, estão fazendo. Né? O que tem de complicações desse tipo de procedimento e se há descrição de complicações mais severas, mais graves desse procedimento? Isso daqui é uma pergunta aqui do YouTube. Liga, Ju. Aí. Bom, semana passada, essa pergunta é muito boa, porque ela tem aumentado muito as complicações, porque esse procedimento tem sido feito por muitos outros não médicos. Então, assim, quando você vai... O aparelho de ultrassom, que tem várias marcas no mercado, ele não é um aparelho que ele atinge apenas a camada superficial da pele. Então, ele pode atingir músculo, ele pode atingir até a gordura. Então, ele é um aparelho que ele... nessas camadas da nossa pele... passam mais profundas, passam vasos importantes, passam nervos importantes, então passam nervos que inervam toda a face, tanto da parte motora quanto sensitiva, ou seja, se você passa o aparelho em cima desses nervos e você lesa esses nervos, você pode ficar com a sua boca torta, com desvio de rima. Então, semana passada eu atendi uma paciente que fez esse procedimento com um não médico e a pessoa fez um full face, né? Então a pessoa fez no rosto inteiro e aí... o que ela ficou? Ela ficou ela sorria, o sorrio dela desviava para
para a direita, e aí quando ela tomava água, a água caía pelo canto da boca esquerda. Fora que ela ficou sentindo um zumbido aqui no ouvido esquerdo. Então, assim, ela lesionou talvez o facial de um lado, aqui a saída do trigêmeo do outro, e aí vai, né? Porque eu acho que, na verdade, ela lesionou um monte de coisa ali que ela ficou toda torta, a paciente. E aí, assim, o que tem de tratamento? Uma vez que você lesionou, você causou ali, queimou o nervo, você tem que ali tentar torcer para o nervo regenerar, recuperar, sem deixar uma sequela no seu rosto. Então é isso. É um procedimento, ultrassom, ele é um procedimento que ele não é superficial, ele vai camadas mais profundas, então ele pode atingir estruturas nobres da face. Então, para você fazer ele, você tem que ter conhecimento de anatomia, onde passa os nervos, onde passam os principais vasos da face que irrigam toda a sua face, assim como não só o ultrassom, mas outros procedimentos, como preenchimentos, injetáveis, fios. A nossa face, né, ela tem que para fazer todos esses procedimentos, você tem que conhecer de anatomia para você não lesionar estruturas muito importantes e que você pode ter sequelas importantes e às vezes definitivas, irreparáveis. Obrigado, Juliana. E fantástico isso que você colocou, porque banalizaram demais esses procedimentos dito minimamente invasivos, que não tem nada de mínimo invasivo. Para o Dr. Rolf, o Caio Figueiredo, ele é de Pindamonhangaba, cirurgião geral lá. Ontem atendemos uma paciente de Taubaté com complicação devido ao procedimento estético de lipo de papada realizado por dentista. Vamos colocar aqui complicações de lipo de papada, que eu tenho o slide aí. Dr. Rolf, chegou lá no HC, complicação de lipo de papada, né? Qual que é a conduta do médico que está lá, o seu plantonista que está lá? O que ele tem de orientação para fazer com esses pacientes? Porque muitos colegas, como o Caio aqui, têm dúvida. E aí? Vou abraçar, eu me ferro nessa, porque vai vir um dano estético permanente aí, vai vir, às vezes, um dano funcional. Eu assumo esse risco, o que eu faço? Dr. Rolf, por gentileza, coloca o que é feito de protocolo HC. Boa pergunta. O que a gente tem recomendado é o seguinte: você é obrigado a atender se existe um risco de vida. Quer dizer, isso você atende, tem uma septicemia ou está entrando uma falência cardiorrespiratória, qualquer que seja, existe a necessidade do médico generalista que está no pronto-socorro atender. Entrar com uma antibiótico terapia e chamar o especialista, porque um cirurgião geral não tem condições técnicas de poder avaliar o que seria a conduta daqui para frente, né? Então, eu acho que tem que, primeiro, tentar salvar o paciente se ele está numa septicemia. Por outro lado, entrar com uma antibiótico terapia, porque, como é o caso em questão que estou vendo aqui, tem um processo infeccioso, quer dizer, você teve provavelmente uma desvascularização, pela desvascularização você tem necrose, e aí você tem áreas expostas, eu estou vendo até pedaços de músculo pedaço do músculo platisma saindo por esse orifício. Então, reparar posteriormente. Primeiro, tratar, deixar isso cicatrizar e depois tratar a sequela. Então, a recomendação que a gente dá é tratar a parte geral, parte médica geral. O que a gente precisa separar, e eu acho que é importante essa discussão, o que é feito pelo médico e o que é feito pelo não médico. O médico é muito claro, os CRMs em geral, cuidam dessa parte da atuação do ato médico, do médico propriamente dito. Esse tem que ter um controle e ele tem um controle. Ele é julgado, ele é orientado, enfim, toda a forma, todas as especialidades são debaixo desse guarda-chuva que é os conselhos regionais. No entanto, aquilo que é feito pelo não médico, acho que tem que caminhar para o Ministério Público. Não adianta nem a gente tentar hoje discutir se é, se não é. O biomédico, ele não é capacitado a realizar um ato médico. Ele não é um médico, ele é um biomédico ou esteticista, o que quer que seja. Tudo que foge daquilo que é regulamentado no ato médico, não é regulamentado, vai para o Ministério Público. Não é como o Rodrigo estava discutindo, o Ventura também falou sobre esse assunto. Então, dentro disso, as complicações estão aparecendo, e eu acho, mesmo apareceu em Taubaté, não é? No caso em questão.
Pindamonhangaba, mas é de Taubaté. É de Taubaté, então. Tentar chamar um colega, quer dizer, primeiro tentar chamar um colega e verificar e denunciar, porque eu acho que isso aí tem que abrir sempre um boletim de ocorrência. Eu sempre oriento as pessoas a abrirem um boletim de ocorrência. Eu estou recebendo um paciente X, bem documentado fotograficamente, descrever tudo direitinho, e eu vou fazer um boletim de ocorrência que houve um ato indevido ou alguma complicação. Eu acho que começa por aí. Quer dizer, aquilo que você falou é imprescindível. Eu acho que tem que ter, porque a gente vai ter que ter números. Porque sem números a coisa fica muito subjetiva, fica muito no ar. A partir do momento que você tiver números, aí você pode bater de frente. Até com outras sociedades médicas, mostrar, escuta, vocês permitem, porque, como o Rodrigo está dizendo, a coisa é muito, está no ar, é multidisciplinaridade, é áreas de atuação de 2, 3 especialidades médicas, fica tudo muito confuso, né? Outra coisa que eu gostaria de discutir, como foi, o Ângelo tocou nesse assunto, a gente está hoje com uma realidade que são as mídias sociais. As mídias sociais são uma realidade. Ela tem o lado bom e tem o lado ruim. Qual é o lado ruim que eu vejo hoje? Eu tenho acompanhado as mídias sociais até para fazer uma análise mais profunda do que pode ser feito. Ela tem que ter uma regulamentação. Ela não está regulamentada. O indivíduo entra na rede social, ele põe o que ele bem entende. Se é verdade, se é mentira, se é ou não é, pouco importa. Ele joga aquilo. Eu vejo que os jovens hoje divulgam através disso. Para que ele entre no mercado de uma maneira mais rápida, e ele briga no mercado de uma maneira de entrar mais rápido, primeiro, ele expõe coisas fantasiosas. Eu vejo fotografias de pré-operatórios manipuladas. A primeira coisa que eu verifico facilmente. Prometem resultados magníficos, que não é a realidade. E aí cai na mão de um juiz, por exemplo, que nem eu estava falando, então ele fala assim, escuta, a sua especialidade tem uma finalidade de fim e não de meio. Todas as especialidades cirúrgicas, ela tem juridicamente uma competência de meio e não de fim. A cirurgia estética, ela tem uma competência de fim. Você prometeu um resultado, você tem que apresentar o resultado. Mas pode dar infecção, pode dar um sangramento, hematoma, pode ter que realizar um procedimento secundário, ou uma revisão secundária. Não, isso não interessa. Você prometeu um resultado e o resultado não foi apresentado. Então, os juízes não querem saber. E eles se baseiam naquilo que eles veem no dia a dia. Então, eu vejo verdadeiros absurdos. Outra coisa que está aparecendo na mídia social e que a gente precisa tomar cuidado são os médicos ditos, eu tenho academia. Academia do Dr. João. Instituto do Dr. Pedro. São todas, ele se coloca como se ele fosse o indivíduo formador, educador. As universidades, faculdades perderam um espaço enorme na formação do médico. O indivíduo hoje, ele vai atrás desses cursos, ele pega o diploma, então tem cursos hoje que dão um diploma, você está habilitado a mexer com a máquina X. Você está habilitado, então você ganha uma estrelinha que você põe na parede do consultório e você é habilitado a usar. Quer dizer, ele fez um curso de 2 horas, as companhias apresentam essa máquina, obviamente eles querem vender, então é que nem a doutora Juliana estava dizendo, eu não sei como é que essas máquinas acabam caindo na mão de não médios. Acabam porque a companhia quer vender a máquina, eles vendem a máquina, né, por preços exorbitantes, e o indivíduo fala assim, eu investi nisso, eu preciso tirar o dinheiro. Né? Eu preciso tirar esse dinheiro de volta. Então ele faz um preço menor do que o médico indica como honorário, porque o médico vai levar para dentro do hospital, o médico vai chamar o anestesista para dar anestesia, ele vai fazer todos. Então o custo ficou grande. Então esses outros formadores fazem em locais não habilitados um procedimento que ele mesmo injeta, seja ele médico ou não médico, ele injeta as coisas lá, faz de qualquer maneira, com, às vezes, resultados desastrosos, como nós vimos no caso em questão da senhora Roberta. Então, tudo isso, a gente pode até analisar depois com mais calma o caso da Roberta, que obviamente, provavelmente foi uma intoxicação anestésica por uso excessivo de anestésico local, né? O que leva, pelo menos a inicial nossa aqui, leva a crer que foi esse o caso, né? Que eles não sabem nem a dose
ideal e injetam anestésico local pelo corpo todo. Quer dizer, a quantidade de anestésico é uma coisa absurda, né? Foi até descrito que isso aí, então, fica baratinho. Então as pessoas vão atrás do barato. Do barato. Então vai para um lugar que não tem um custo alto, o precinho é baratinho, porque eles estão entrando numa maneira de ganhar um dinheiro de maneira fácil. Só que expõe as pessoas a um grande risco. E como foi dito anteriormente, nós estamos discutindo segurança para a nossa população, para a comunidade. Essa segurança está cada vez mais frágil. Então, isso é um ponto que talvez a gente tenha que discutir com mais rigor, tentar controlar um pouco isso. Agora, quando surge um sensacionalismo, né, que nem eu tenho um vídeo aqui, do indivíduo que apregou um curso, que agora ele está dando no Black Friday 50% de desconto, está aqui, eu posso mostrar aos senhores, 50% de desconto no curso dele de Lipo Ultra HD Sparta, seja um médico top em lipoaspiração. E entra um vídeo com a música do filme Sparta. Quer dizer, é uma loucura, mas que o leigo às vezes fala assim, nossa, eu vou fazer esse negócio, vou ficar com o corpo perfeito. E aí ele se coloca no risco. Ele não tem condição, as pessoas não têm condição de analisar o risco que eles correm ao adentrar nessas facilidades. Obrigado, Dr. Rolf. Agora o tempo está escasso, mas eu gostaria, só para terminar, Dr. Edson, por favor, coloca para a gente fechar, né, o caso com uns poucos dados, como muito bem falou o Dr. Érico falou, dados esses que foram dados pela imprensa, pelo marido, né? Por favor, doutor Edson, só para a gente fechar mesmo. Como já foi dito aqui, eu queria até, aqui né, pelas redes sociais, a doutora Ana Fernandes, que é anestesiologista, ela também questionou uma coisa que realmente é verdade. A gente não está culpabilizando o medicamento, o anestésico local, e sim a pessoa ou profissional que não estava qualificada para poder manusear de uma maneira com segurança toda a cadeia aí que se segue após essa injeção do anestésico local, né? Provavelmente, com o que foi descrito no caso e pelo que o marido da paciente relatou, realmente me parece ser uma intoxicação por anestésico local que não foi feito o diagnóstico em tempo hábil. Provavelmente fica aquela sensação em que a hora que você funciona pela fibra do endolaser, a paciente refere um desconforto e vai injetando mais, até que se acontece a intoxicação pelo anestésico local, o que diz aí até no sentido de que a paciente convulsionou, não é? Então, eu acho que foram várias fases em que a paciente colocou para o profissional que não era qualificado, não era médico, não é? Era uma esteticista, se bem assim entendemos, não é? E que ela estava dando sinais dizendo, olha, não estou bem porque o anestésico aí, né, está me fazendo mal, e provavelmente assim continuou até que culminou nesse desfecho trágico aí. Só para terminar, para poder dizer, doutora Juliana, dentro das redes sociais também teve um cantor aí que foi feita anestesia geral para fazer uma tatuagem para ele, que eu acho absurdo, porque na verdade até as questões de se trazer o que é necessário dentro da utilização de monitorização de sinais vitais para poder fazer com segurança o ato anestésico. Obrigado. Obrigado, doutor Edson. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer todos que aqui participaram. Dr. Walter, muito obrigado mesmo. Pode contar com nossa parceria, né? Porque isso é importante, isso só engrandece o cenário na medicina e principalmente a proteção da população. Dr. Edson, a gente está aí todos os dias, muito obrigado. Dr. Rolf, mesma coisa que eu falei para o Dr. Walter, a parceria nossa, né, de todas as instituições, a gente tem que estar junto, né? Juliana, não preciso nem, obrigado mais uma vez, tá? Essa sua experiência é extremamente importante. Dr. Érico,
parabéns, tá? Esse projeto vai para frente, vai virar lei, e isso daí é o que vai engrandecer ainda mais a medicina e a proteção da população. E o Dr. Rodrigo em breve vai voltar. Então, pessoal, por gentileza, fique aí, 10 minutos de intervalo, 15 minutos de intervalo, só um coffee break aí, a gente já vai voltar com um caso real de blefaroplastia e complicação, tá? Obrigado, pessoal.